Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington Soares, estudante de Engenharia Civil do curso da Celso Lisboa. Essa é uma atividade de extensão onde eu vou estar trazendo aqui para vocês alguns conceitos vistos na disciplina de Dinâmica dos Fluidos e também na de Álgebra Linear e Métodos Numéricos. Eu vou estar trazendo um exemplo prático da aplicação desses conceitos, né? O título então aqui seria a utilização do método numérico no cálculo do fator de atrito F na equação de Colebrook-White no Excel. Para isso eu trouxe esse exemplo aqui de cálculo, onde a gente vai utilizar a equação de Colebrook, que diz o seguinte: uma indústria química transporta água a 20 graus por uma tubulação de 150 milímetros. Só um segundo, eu já vou colocando aqui para vocês, escrevendo aqui as variáveis que a gente vai utilizar na equação. Como é informado, o diâmetro é 150 milímetros. Então, eu já vou colocar aqui em metros, que a equação costuma ser resolvida em metros. Vou colocar aqui 0,15 metros. O comprimento total da tubulação é de 50 metros. Esse valor não vai ser utilizado agora no cálculo do fator de atrito. Vamos deixar em stand-by por enquanto. O fluxo precisa manter uma vazão volumétrica de 30 litros por segundo. Então, a vazão 30 litros por segundo, como aqui o diâmetro está em metro, vamos colocar a vazão em metro cúbico. Então, aqui seria 0,03 metro cúbico por segundo. A densidade, a pressão de entrada da tubulação é 300 kPa, a pressão na saída é 200 kPa. Considere que a água tem densidade de 998 kg por metro cúbico. Então, a densidade a gente vai utilizar aqui. A viscosidade dinâmica de 1,002 vezes 10 a menos 3 Pascal. E, na verdade, a viscosidade dinâmica, ou a viscosidade absoluta, que eu acabei calculando, é de 0,02 metro. Com base nessas informações, vamos seguindo. Vamos observar aqui, na verdade, a equação de Colebrook. Nós precisamos da rugosidade e do diâmetro, nós já temos. O F é o que queremos encontrar, porém, se vocês perceberem, essa equação está na forma implícita, nos dois lados da equação, então nós não conseguimos isolar para encontrar esse valor. Por último, vamos encontrar aqui o Reynolds, e depois utilizar um método numérico para encontrar qual o valor de atrito. Voltando aqui para Reynolds, o número de Reynolds é um parâmetro adimensional que indica se o escoamento é laminar ou turbulento. A equação dele é a densidade vezes a velocidade vezes diâmetro vezes a viscosidade dinâmica. E dessas variáveis nós não sabemos ainda a velocidade. Então aqui embaixo vamos calcular, temos que a velocidade é a vazão sobre a área, como a água, no nosso exemplo, escoa num tubo circular, né? Vamos utilizar a equação ou a fórmula da área do círculo, que é dada por π vezes o diâmetro ao quadrado, que é o 0,15 sobre 4, e a vazão 0,03 metro cúbico. Fazendo essa continha aqui, chegaremos que a velocidade que a água escoa é de 1,698 metros por segundo. 1,69,8 metros por segundo. Com esse valor da velocidade, nós já conseguimos calcular aqui o número de Reynolds. Colocando aqui na fórmula a densidade que tinha sido encontrada, a velocidade, o diâmetro, 0,15 metros, e a velocidade dinâmica, viscosidade dinâmica, chegaremos ao número de Reynolds de 2,53 vezes 10 à quinta potência. Então,
analisando aqui esses parâmetros, podemos ver que a água escoa em regime turbulento. E a equação de Colebrook ela é utilizada apenas nesse caso. Então, significa que a gente pode usar a equação de Colebrook na resolução daquele exercício. Pronto. Agora que nós já encontramos o Reynolds, só falta encontrar o F, né? Como eu havia dito anteriormente, ela se encontrou os dois lados da equação, então vamos precisar utilizar algumas outras ferramentas para a resolução, né? Porque não dá para resolver da forma analítica. Utilizando aqui o Excel, eu vou trazer para você 3 formas de estar encontrando esse valor F. Utilizando a função do Excel chamada atingir meta, que é a primeira que eu vou mostrar para vocês. A segunda, utilizando um método numérico de cálculo iterativo. E a terceira, uma forma bem simples, apenas utilizando o diagrama de Moody. Mas, primeiramente, vamos à primeira forma. Primeiramente, o primeiro passo, vamos colocar aqui as variáveis que se encontram na equação de Colebrook-White, que seria o diâmetro em metro, 0,15, já calculando aqui, né, 150 milímetros dividido por 1000, para ficar na unidade de metro. A relação rugosidade e diâmetro, 0,002 dividido por 0,15. Reynolds, que acabamos de calcular, que aqui seria 2,53, e como tem 5 casas após a vírgula, 2,53 vezes 10 à quinta. E o F, que é o que queremos encontrar. Aqui, o título de exemplo, eu vou colocar 1. O segundo passo seria separar em 2 partes aqui, né, os dois lados da equação. Coloquei esse primeiro em vermelho e o segundo lado, do lado direito aqui, em verde. Observe que aqui nessa célula nós temos o lado esquerdo, né, que é 1 sobre raiz de F. Como a raiz de F está o número de F está na célula G19, então 1 sobre raiz de G19. Como aqui é 1, ficou 1. No lado direito, essa forma mais complexa, mas é o mesmo conceito, onde vai entrar aqui essa relação, nós colocamos a célula E19, no número Reynolds vamos colocar F19, a célula dele, e novamente a raiz de 19 computar o valor que a gente vai variar aqui, que é o F. Então, pessoal, aqui nós poderíamos fazer de uma forma manual, por exemplo, e variando o valor de F, e o próprio Excel vai calculando para nós aqui o erro, que é nada mais nada menos que o lado esquerdo menos o lado direito. Então, quanto mais eu me aproximo desse F, significa que os meus lados estão se igualando. E eu poderia ficar aqui chutando Fs que possam atender essa igualdade. Mas manualmente seria muito dispendioso. Então, há uma equação no Excel, uma função no Excel, onde nós podemos pegar aqui, vimos aqui na parte de dados, teste de hipótese, atingir meta, e aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos definir a célula que a gente quer que seja a célula do erro, que a gente quer que a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito seja o menor possível, então vamos definir aqui que é essa célula. E nós queremos que esse valor aqui seja 0, variando o F. Ou seja, o Excel vai pegar vários valores de F, colocar nos dois lados e encontrar um que a diferença entre eles seja o menor possível. Clicando aqui em OK, ele encontrou o seguinte, o número 0,022. Se vocês observarem, ambos aqui com o mesmo número de casas, é exatamente o mesmo número, aqui com 4 casas decimais. E o erro, também, vamos botar aqui, o erro extremamente pequeno. É de 1 vezes 27
vezes 10 elevado a menos 5. Um erro extremamente pequeno. Então, esse número de f aqui, ele já atende a nossa igualdade. Porém, ele tem um erro embutido, né, nessa resolução, né, que é um método numérico. Outra forma de a gente estar calculando isso é da seguinte forma: é um método iterativo. Fiz aqui exatamente a mesma coisa, né? Coloquei, na verdade, os parâmetros, né, o f, o lado direito da equação, aqui nessa primeira linha, o lado direito da equação, e aqui a subtração entre eles. Na linha abaixo, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos adicionar um incremento nesse valor inicial, que é 0,01, coloquei um valor qualquer, mas a gente sabe que os valores de f geralmente variam entre 0,01 até 0,008. Assim, então, poderia iniciar com um número próximo de 0. Eu escolhi o 0,01. E eu vou querer que o Excel vá adicionando vários valorzinhos, que seria e mais 0,001, e execute esse cálculo novamente. Então, ele, por exemplo, somou aqui, é o 0,01, somou esse número novamente, deu 0,02, e ele recalcula. Notem que aqui o erro já diminuiu, antes era de menos 25, agora é de menos 15, então significa que estou me aproximando do valor correto. Só um detalhe, é importante travar aqui na fórmula do Excel os valores que a gente não quer que varie, né? Que é essa relação de rugosidade de diâmetro e também o Reynolds. A única variável que a gente quer que varie, na verdade, né, é o F. Então, se a gente for descendo aqui aos poucos, observem que o erro vai diminuindo, até que ele chega no 0,22, que é exatamente o mesmo valor que a gente tinha encontrado aqui utilizando a fórmula atingir meta. Só que aqui ele está num número, né, em 3 casas. Aqui ele já utilizou um número muito mais preciso, com, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais. Então, mas assim, para a maioria dos cálculos, essa aproximação aqui já está bem razoável, é muito pequeno, já diferença de 0 já na terceira casa, na casa dos centésimos. Se por acaso a gente quisesse um número ainda mais preciso, era só adicionar aqui no incremento um valor ainda menor, como por exemplo 0,001, e fazendo o mesmo procedimento até que ele fosse se aproximando do erro do zero. Só que isso ia demorar muito mais. Vocês veem que a redução é bem pequena. Então, essa é uma das formas de fazer. A terceira e última forma de fazer é utilizando o diagrama de Moody, que é muito simples. Primeiro a gente calcula o número de Reynolds, né, como a gente viu logo acima, 2,53 vezes 10 a quinta potência, por exemplo, que a gente calculou. Vem aqui nessa parte de baixo e procura. A gente está na casa 15ª. E como é 2,53 15ª, seria essa linha. A gente vem, marca aqui esse valor, essa linha. E aqui no lado direito é a relação entre rugosidade e diâmetro. Se vocês lembram, é de 0,01. Então, a gente vem aqui no 0,01, marca novamente ele aqui. E a gente vem na intersecção e procura a linha imediatamente superior, que seria essa. E aí rebate aqui no lado esquerdo e você vai encontrar o fator F. Se vocês observarem, dá 2,22 também. Então, 3 formas de calcular esse fator F.
Então é isso, pessoal. Agradeço pela atenção. Como vocês viram, nesse exemplo prático deu para ver como é a utilização do método numérico na prática, utilizando também conceitos de dinâmicas do fluido, né? Caso vocês tenham alguma sugestão ou alguma correção para ser apontada no vídeo, deixem aí nos comentários. Agradeço a todos e até mais.